aí, né? Senão eu saio fora. Não, que isso. Acho que o Jeremias caiu, ele não entrou de novo. Convidar o Jeremias. E eu queria também que convidasse o irmão Francisco também, para ele poder. Alguém tem um zap dele aí fácil para mandar para ele? Eu tenho. Vou mandar uma mensagem para ele. Falou, aqui. Francisco, acabou o cochilo aí da. Boa Pode tarde, acordar. aí, pessoal. Opa, e aí, Marcão? Junto nesse debate aí. Fala. Feliz Dia dos Pais. Beleza? Dos pães. É Dia das Mães? Fernanda, vou mandar mensagem para ela. Amanhã é Dia dos Pães. É isso aí. Conectei para minha mãe lá, agora tô sumindo para casa. Ó, tô acompanhado aqui. Opa! Olha o David aí sim. Olá, tudo bem? Muito bem acompanhado, né? Ô, Verinha, a gente está numa certa porque agora também está tendo o congresso aí do online, né, do Ministério da Mulher. Isso. Eu fui lá. Mas assim, uma coisa que até motivou a gente a criar, né, a sala da Escola Sabatina, foi justamente que o pessoal comentou que não era possível ficar interagindo, né? Que, por exemplo, quando a gente assiste lá o pessoal de Vila Santana, eles vão lá na frente, tal, conversam, mas a gente não tem como tirar dúvida, como colocar algum ponto a mais, né? Detalhar um pouco mais o ponto e acaba ficando meio que impessoal, né? Como se a gente estivesse assistindo um programa apenas. Então, a ideia foi nesse sentido. Nesse caso do Congresso da Mulherada, o objetivo não é atrapalhar, né? É a gente realmente abordar aí eu não sei quantos de vocês conseguiram... Fora que fica gravado também, né, Luiz? Fica gravado no YouTube e depois assiste. Sim, exatamente. Então, no caso, no final da Escola Sabatina pela manhã, assim, só um detalhe, ao longo dessa semana, né, a lição dos adultos falou sobre interpretação, né? Por que a gente precisa interpretar a Bíblia? Como que a gente deve fazer isso de uma forma imparcial? A gente acaba não indo por caminhos que não é o objetivo de Deus quando ele trouxe, né, a nós a mensagem através de diversos autores e tal. Porque tem as questões aí de versões bíblicas, a questão de cultura, a própria pressuposição nossa, né, sobre o assunto. A gente tem já formados pela nossa experiência de vida, pelo que a gente já leu também, mas que muitas vezes, quando nós nos deparamos realmente com o que a Bíblia diz, a gente acaba ficando muitas vezes na dúvida, ou até mesmo deturpando o objetivo daquilo que está sendo transmitido pelo texto em si. E aí, lá no final, o Tiago colocou um desafio para a gente aí. Eu revelo que fiquei com uma baixa cabeça aí. Quando eu li a versão João Ferreira, né, que é uma versão mais utilizada para estudo, e ela traz um termo ali que tem uma série de dúvidas para a gente em relação ao tempo que ele está querendo dizer, qual é a junção do verso 16 com o verso 17, né? Então, nós estamos falando de Lucas, capítulo 16, os versos 16 e 17. 17. Eu vou colocar aqui, no primeiro momento aqui, colocar como apresentação o texto para a gente ler ele novamente aí e começar de pouco, né? O que vocês entenderam desse texto e como que a gente pode aí destrinchar um pouco mais esse assunto, né? Debater e entender o que de fato o autor ou o tradutor ele quis trazer para a gente. Vamos apenas, antes de ir aí realmente com o verso, vamos fazer uma breve oração? Vamos. Oremos. Deus eterno, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, sábado gostoso, com o sol que brilha, sinal do teu amor por nós também,
essa natureza tão bela que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque amanhã tivemos momentos de comunhão junto com os nossos irmãos, também através da mensagem que o Senhor nos trouxe. E, Senhor, diz que precisamos examinar as Escrituras, a Tua Palavra. E nós vamos agora abrir a Tua Palavra, vamos dialogar sobre a mensagem que o Senhor quer trazer a nós. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Pessoal, então, Lucas capítulo 16, versos 16 e 17. Vamos pegar a primeira versão, que é justamente a João Ferreira de Almeida, atualizada, que é a grande maioria das Bíblias que nós encontramos por aí. Normalmente aquela versão, né, com a capa dura, a grande maioria delas são nessa versão. E aí o texto diz assim: a lei e os profetas vigoraram. Deixa eu só mutar aqui mais 2 meses dentro de casa com seus bebês. Acho que agora se voltar o som aí a gente muta todo mundo aí. Vamos lá. Então, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí a questão é justamente o seguinte: o Antigo Testamento, ou a lei e os profetas, né? Quando se fala da lei, fala-se principalmente aí do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, que são parte, né, dos demais livros que nós temos no Antigo Testamento. Então, essa parte da Bíblia, ela durou só até João? É isso que o verso está querendo dizer ou não? O que vocês acham aí? Posso falar qual é a minha grande pergunta? Assim, hoje nós temos a nova tradução, mas há alguns anos atrás, a gente não tinha tradução fiel, né? Eles falam. Até então, esse texto, para muitos, ele foi uma grande contradição. Porque para mim, leitor, quando eu leio que os mandamentos eles duraram até João ou vigoraram até João, e logo em seguida é mais fácil sair da lei do que é mais fácil, como que é? É mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sair da lei. Então, a pergunta que eu fico é uma grande contradição na Bíblia, isso? Aí, a segunda, foi um problema de tradução? É um problema de contexto, porque eu não sei se vocês sabem, mas esse Lucas 16, cara, 16 não, Lucas 16 completo, ele criou várias religiões, várias. Inclusive espíritas se baseiam também em Lucas 16. É um problema de tradução, um problema de contexto ou um problema de entendimento pessoal, né? Essa é a questão que eu queria levantar aí quando eu fiz a pergunta de manhã. Vamos aí, pessoal, bora participar. Posso? Vamos lá. Pode eu não entendo, eu não estou entendendo muito bem, ainda mais pelo versículo 17, né? Que fala, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, vocês sabem quantos estudos bíblicos sobre esses dois temas os nossos irmãos pentecostais, em geral, quantos estudos bíblicos tem para explicar esses dois versículos? São muitos. Hoje a gente sabe qual é o real problema aí nesse texto, né? Mas, então, tem vários estudos na Bíblia, muitas interpretações diferentes sobre um texto que teve um problema na tradução. Elias ia falar, Elias? Verinha, pode concluir aí o que você tinha falado. Desculpa. Não, tudo bem, era só isso mesmo. Então,
É só essa questão mesmo. A pergunta exata eu não me lembro, mas o tema eu me lembro, que é esse versículo. Então, eu estava falando antes, um pouco da informação que eu tenho é o seguinte. O nativo que escreve em hebreu desde criança, para ele não tem o verbo ser ou estar. Ser ou estar é o nome de Deus. Aqui numa das traduções que eu tenho, a palavra vigoraram está foram. Deixa eu baixar meu volume um pouco. Então ficou assim. Elias, qual que é a versão que você está falando? Aqui diz Bíblia Livre. Ok. É que eu tenho um monte delas aqui. No Bíblia Livre é o que eu coloquei no grupo mais cedo. Né? Botei lá a janelinha com o texto. Então lá está foram e está em itálico, isto é, a palavra está inclinada, montada inclinada. Tem a letra de pé bonitinha, tem a letra que é correndo, assim, né? Então, essa palavra foram foi adicionada. A gente vai lá no rodapé da Bíblia e a gente entende por que está no itálico. Né? Porque não estava, e para dar um entendimento da frase foi adicionada aquela palavra. Senão não teria sentido a frase. Então, aqui já começou os problemas. Porque a pessoa que escreveu em grego. Mas mas ele nasceu hebreu, ele nasceu judeu. Ele não vai escrever o nome de Deus no meio da frase. Então o verbo não ficou. Isso não acontece só com os hebreus. Acontece, por exemplo, com o índio brasileiro. Uma outra questão também, os surdos mudos, eles também não têm esse verbo. O ser, estar, o foi ou será, não. É o tal do to be do inglês, né? Não, o pessoal de Libras, eles não têm isso. Você é um outro idioma mesmo. É uma outra cabeça. Você tem que pensar em Libras para entender. Entendeu? Eu, fome. Então, você não sabe se está com fome agora. Você tem que ver a cara da pessoa. Esteve com fome, né? É assim. E tem outras peculiaridades aí entre os idiomas, porque o raciocínio é diferente também. O grego ele tem muito mais palavras que o português, por exemplo. E o grego ele é muito detalhista em qualquer coisa. Imagina. Ô, Elias. Oi? Só que e se eu te falar que Lucas ele não era hebreu e não era judeu? E ele era um gentio grego. E ele escreveu depois de João, que é o outro assunto. Porque se foi até João e Lucas escreveu depois de todo mundo, então já é uma polêmica aí. Bom, acho que eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei. Sabe. Sim. Vou dar uma pausa. Pode continuar. Aqui. Não, vou parar agora, senão só fico eu falando. Vamos lá, pessoal. Posso fazer um comentário aí? Ô, Marcos Vitor. Então, dentro do que está falando o texto e sobre o questionamento colocado, eu acredito que nunca é problema da Escritura, nunca é problema da Bíblia. Eu acredito que é um problema da interpretação das pessoas, do ser humano. E a gente sabe que muitas religiões, as pessoas, de certa forma, são mal intencionadas a fim de angariar recursos. São abertas igrejas com vários motivos por trás de abrir a igreja. Só a fim de interpretar corretamente a Escritura. Então, não é só esse texto que, quando a pessoa quer interpretar errado, ela interpreta errado. Não é esse texto. São vários outros. Tem uma TV ligada. Para poder justificar algum pensamento, alguma ideia que eles queiram colocar. Então, nesse ponto aí, desse versículo, a Escritura, é lógico que ela teve um tempo que ela foi escrita, que tanto o Testamento quanto o Novo Testamento, o tempo que Deus teve ali de inspiração para ser escrita, que foi da sua vontade, que foi o que Ele quis que chegue a nós hoje.
Mas, com certeza, Deus inspirou Ellen White também, né? Muitos anos depois. Enfim, a gente tem hoje o que Deus quis que tivesse, o que estivesse na nossa mão. Então, assim, eu acredito que as pessoas que interpretam o texto de uma forma equivocada. E a Bíblia, pela fé que a gente crê nela. Pelo tempo que ela foi escrita, foi inspirada, pela fé que ela está em vigor, pela fé que tudo que está escrito vai se cumprir, as profecias, enfim, é tudo pela fé. Então, eu acredito que o que a gente tem hoje é baseado na vontade de Deus, o que a gente tivesse. Ô, Luiz. Pastor, Luiz, posso fazer uma pergunta, cara? Eu não participei dessas lições, como eu tô vindo participar e achando bem interessante essa discussão. Mas o que o versículo 16, ele denota que está falando sobre João Batista. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, João Batista anuncia a vinda do Messias. E aí é o anúncio do reino de Deus. A partir de João Batista, não houve abolição das leis. Não houve abolição dos decretos, confirma. Dos profetas, né? Não houve abolição de nada disso. Só que a partir de João Batista é anunciado o cumprimento da promessa de que o Messias viria para resgatar o mundo, para poder efetivar todas aquelas promessas que os profetas haviam apresentado anteriormente. Né? Certo. Amém. Sim, tá. sim. Então, a lei não está em vigor, então não vigora mais. Ela não, as leis não foram revogadas, até porque, né? O próprio juiz, as leis não foram revogadas. Jesus diz, quando ele é questionado pelos fariseus, de que ele não veio para abolir as leis. Muito pelo contrário, devem ser cumpridas, mas o que ele traz então você acrescenta um novo mandamento? Eu não acrescento um novo mandamento. Todos os mandamentos devem ser cumpridos. O que eu digo deveis amar uns aos outros assim como a si próprio. Então é o que a velhinha acabou de dizer, é uma confirmação das leis. E o que eu presumo que Lucas esteja querendo afirmar aqui é esta efetividade, a autoridade da lei. Então, assim, a lei permanece, que nós viemos para subverter a lei e que nós estamos trazendo uma nova ordem, porque os fariseus questionavam os discípulos de Jesus acerca da apresentação de uma nova ordem em contraponto à lei que havia sido apresentada por Moisés. E a grande tarefa foi mostrar para todas aquelas pessoas que, na verdade, ninguém estava subvertendo a lei. Era uma continuidade da lei, mas a apresentação como a confirmação das profecias anteriores. Perfeito. Desculpe, eu estou tentando trazer o meu entendimento sobre o que está aqui, né? Eu concordo. É que a gente focou... Ô, Renato, é que a gente focou nesses dois textos, dos 16 e 17. Muitas religiões, elas se baseiam na sua crença nesse versículo aqui, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. Eles usam esse texto para falar que eles não estão mais embaixo da lei, que a lei não está mais em vigor. Nós adventistas, nós acreditamos que está em vigor. Com certeza, mas nesse texto aqui, ó, qual que é o problema? Você viu a dúvida já que já plantou na nossa cabeça aqui, ó? Por que as outras igrejas usam esse texto aqui e a gente usa o 17? Eles usam o 16 e a gente usa o 17. É uma contradição na Bíblia? Tem contradições? Ou é um erro de tradução, ou um erro de interpretação, ou um erro de entendimento? Tiago, alternativa correta. Na minha opinião, é a minha opinião só, vai ser sempre algo de interpretação. Essa Bíblia, ela é a mesma que é utilizada pelos católicos, é a mesma que é utilizada
pelos pentecostais. Se a gente for pegar o Velho Testamento, os judeus reconhecem o Velho Testamento e é tudo questão de interpretação. Aqueles que apregoam a teoria da prosperidade, aqueles que apregoam diversas outras teorias que conduzem massas a um entendimento equivocado, eles utilizam as mesmas palavras que nós lemos. O que acontece é que eles declinam uma interpretação sobre essas palavras e apresentam um discurso de convencimento com base na mesma lei. Então, eles deturpam a lei, eles trazem uma outra interpretação da lei. Vai ser sempre de interpretação. Sim, Renato, até aproveitando esse gancho, é justamente o seguinte, você tem duas formas de estudar a Bíblia. Não só a Bíblia, na verdade, outras coisas também. Vou pegar o seu próprio exemplo como advogado, alguém que pega aí a Constituição e as leis brasileiras. Quando você vai estudar esse material, quando nós, por exemplo, vamos pegar a questão bíblica agora. Quando nós vamos estudar a Bíblia, qual é o meu objetivo? Eu quero conhecer a vontade de Deus, e aí, para isso, o que a Bíblia estiver dizendo, eu vou considerar e aceitar isso para a minha vida como sendo a mensagem de Deus, ou eu faço o contrário. Eu tenho uma convicção, tento achar na Bíblia passagens e frases, palavras, balizem o meu entendimento, que balizem o que eu quero mostrar, ou seja, eu quero mostrar que eu estou certo. Comparando aí, por exemplo, a situação sua como advogado, vai ter momentos que você vai estudar a Constituição de forma que você conheça o que ela tem a dizer. Porém, dependendo da situação, da situação onde ele está enquadrado, você vai buscar dentro dela brechas para que você possa justificar o ato ou minorar, minimizar aí o efeito que seria diante daquilo que o seu cliente cometeu. Não seria mais ou menos nesse sentido? Se estiver errado, você pode falar à vontade. Não. A gente chama isso de vamos lá, exegese, né? Exatamente. Exegese, que é a interpretação do texto. Então, quer dizer, eu vou ler uma determinada história, Luiz, eu posso ler Chapeuzinho e entender que o algoz da Chapeuzinho Vermelho é o lobo. Eu posso ler Chapeuzinho Vermelho e entender que, na verdade, ao invés de ser um conto, é uma tragédia, porque a vovó morre, ela é engolida e comida pelo lobo. E como é que eu conto isso para uma criança de 3 anos? Fazendo um exemplo bem chulo, mas para ficar simples na interpretação, né? É a mesma história, Luiz. Nós vamos contar a mesma história. Lobo, Chapeuzinho, Caçador. E para uns parece um singelo conto infantil. Mas dependendo da interpretação que se faça, o lobo mastiga a vovó, o caçador mata o lobo. Então nós temos homicídios. Homicídio da vovó, maus tratos de animais. Verdade. Então, por que eu estou trazendo reflexão? Porque é interpretação mesmo, né? É aquele contexto que a gente vai tentar extrair, e aí é por isso que tem tantas discussões. Os teólogos vão dizer o seguinte: opa, espera aí, a lei e os profetas duraram até João. Então, isso equivale a dizer que a partir da lei não valia mais. Mas espera aí. Foram até João na versão do Elias, e tem algumas versões também que falam duraram até João. Eu tenho uma na versão... Só para a gente... Renato, não querendo cortar, mas assim, só para a gente ter mais uma ideia, além a sequência... tem 4 versões aqui, tá? Então, a primeira, como o João Ferreira de Almeida, que é a mais comum da gente encontrar. E ele usa o termo vigoraram até João. É a minha. A outra versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Ou seja, nós estamos fugindo a talvez uma colocação mais formal e indo até
alguns termos que são mais fáceis de ser assimilados hoje, né? Então, nova tradução na linguagem de hoje. Ela diz: a lei de Moisés e os ensinamentos duraram até a época de João Batista. Segue mais ou menos essa linha de pensamento do vigoraram. Renato, pode continuar aí só para a gente ter essa abertura mais aí. Renato? Depois deixa eu falar. Oi, Luiz. Desculpa, cara, é que tocaram o interfone aqui. Eu entendi a questão das ações. O que eu penso, na verdade, é que a questão da interpretação é aquilo. As pessoas que leem nesse sentido de negar a efetividade da lei depois de João Batista, afirmam para contestar o que vem para frente, para querer impor um raciocínio tendencioso sobre aquilo que elas querem impor ou apresentar. Mas me parece claro, Luiz, me parece claro o que é que João Batista anuncia, né? O João Batista anuncia a vinda do Messias e a confirmação de algo. Então, quer dizer, a lei não acabou a partir... Não é que a lei acabou. As promessas, aquele do vai acontecer, durou até ali. Dali para frente, se inicia uma de busca e alcance efetivo, da possibilidade do alcance efetivo do reino de Deus. O que não era possível antes da vinda do Messias. Uhum. Então, o que o discípulo quer anunciar, o que está querendo ser dito, é nesse sentido. E no 17, sabe aquele lance quando você dá uma ideia e aí você diz assim, opa, isso aqui causou um certo desconforto. Deixa eu afirmar o que eu quis dizer. Uhum. E aí ele vem no 17 e afirma e confirma o que ele quis dizer. Quero deixar claro que não se retira um tio da lei, que não se modifica uma vírgula da lei, que não se modifica uma letra da lei. A lei permanece inalterada. O que está sentiado é o advento do Messias. É a vinda do Messias. O Luiz saiu. Leia o 15. O 15 está dizendo que vai acontecer isso no 16. Porque vai aparecer gente dizendo: eu conheço vossos corações. Vocês... Seria esse o seu comentário, ou Elias? Não. Ele está dizendo que o 15 está dizendo que vai acontecer no 16. Que vai aparecer gente querendo distorcer. No caso, só um detalhe do capítulo... A gente está em... Todo mundo concorda que há uma contradição? Sim. Concorda? Tudo bem. Eu concordo que é uma contradição. Como leitor, se pega só o verso 16, João, se a lei vigorou até João, não pode tirar um tio da lei. Mas peraí. Eu, como leitor, eu verifico uma contradição. Como leitor. Mas hoje a gente estudou sobre tradução, sobre interpretação, sobre entendimento, e a gente precisa achar onde que está o erro aí. Posso? Pode. Vamos lá de novo. Então o judeu não tem o verbo ser e estar. Então, aqui quando eu leio foram, não era nem para ter essa palavra. Aí eu fui ver no inglês. As duas bíblias em inglês que eu tenho, está were, que é estavam. Isto é o nome de Deus de novo. O verbo estar. Às vezes dá para ver. Estavam. Né? E aqui você vê que está em itálico. Essa palavra não tinha no original. Ela foi adicionada para facilitar o entendimento. Certo. Aí pegando justamente esse gancho, Elias, é justamente o seguinte: quando a gente fala de tradução bíblica, eu até usei o termo tradução e juramento, o Renato deve estar acostumado também, né? De repente, ainda mais nessas situações de direito internacional, quando você tem que se utilizar de um documento, né, de fora do você tem que apresentar na justiça brasileira, você tem que trazer qual é o conteúdo desse documento, né? Uhum. Quando você faz a tradução, você, de certa forma, você fica refém daquilo que o tradutor tem como conceito, daquilo que o tradutor quer transmitir.
Ele tem a exegese, sim, né? E foi até colocado como uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, porque você tem toda uma metodologia, mas você também é uma arte porque você precisa conseguir passar o conceito para que as pessoas entendam, né? Só que você, em toda a situação que você tem de escrita, né, de interpretação, né, você tem uma particularidade. Ao ser humano, é quase impossível se desfazer de todo o seu conceito para que ele possa trazer isso. E aí a questão justamente é a seguinte: determinadas palavras, como Elias citou, às vezes são inclusas em determinada situação para que você, de repente, consiga enquadrar a palavra original à língua que você está querendo transmitir isso, né? Então, a gente até usou o exemplo lá do inglês, né? Não tem a palavra saudade em inglês, tem I miss you, sinto a sua falta. Ou seja, você coloca mais palavras do que apenas uma, porque você não tem uma que usa diretamente aquela palavra em si, que em português existe, mas em inglês diretamente não existe. Mas você traz um pouco do conceito dessa palavra para que a pessoa consiga entender o que significa isso, o que seria isso, né? Então, a gente encontra justamente essa muito tênue daquilo que quem traduziu, como que ele traduziu. O que diz o original? Qual é a palavra que existe no original e quais são as variáveis que existem dentro desse original? Para vocês terem uma ideia, e a gente ampliar mais uma vez a questão do conceito que está sendo transmitido pelo texto. O Renato falou algo bem interessante. O verso 16, ele deixou uma certa pulga atrás da orelha, talvez Lucas tenha percebido isso também, e aí ele, no verso seguinte, ele vai lá e fala, isso daqui não pode fugir do conceito do que vocês estão vendo. Eu estou falando para você, tudo bem. As palavras utilizadas na tradução do 16 não sejam 100% claras, mas o que eu preciso afirmar para você é que ele não está supondo, ele está dando uma visão de que é mais fácil o céu e a terra desaparecerem, né? Até nessa versão de hoje ele usa esse termo, né? A versão Almeida fala passarem, né? Mas enfim, é mais fácil acabar tudo que existe do que se quer um único acento, né? Ou seja, que seja a bolinha do I, que é um acento talvez menor que a gente tenha, sair da lei. Então, vocês, né, no caso, tinha uma situação na sequência aí do que se fala, né? Na verdade, a partir do verso 14, ele veio falando que Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus queriam fazer o que a gente fala de justamente justificar aquele conceito, né? Encontrar brechas, encontrar afirmações para aquilo que eles queriam transmitir como conceito próprio, não como conceito embasado dentro da situação bíblica, ou que eles criavam os conceitos e buscavam sustentar a sua tese dentro de algumas brechas, talvez, que eles encontravam nos textos. Só que interessante, uma outra versão que eu achei aqui, nova versão internacional, uma versão que o pessoal gosta também de utilizar, tem palavras mais fáceis, talvez. Essa é uma versão, Luiz. Já está funcionando. Só para eu ajudar aí. Essa é uma versão nova. Versão nova da Bíblia. As religiões, elas têm mais de 500 anos, algumas aí. Ou até mais de 1000 anos. Ninguém pô, Elias, ele tá sabendo. Ela é uma versão nova. Sim. A sua mensagem, Fred, o seu celular é melhor do que o meu. O meu é pequeno. Fala, Gerê. Oi, Elias, resolve o conflito de casal aí. O olho ficou aberto. Eu, você e a Rede Globo.
Não, tranquilo. Então, assim, ó, é que o meu celular é pequenininho, o da Cilete é grande. Sim, sim. Então, ao vivo e Ori. No caso, Tiago, você estava falando, por exemplo, essa é uma versão nova, mas sinal que justamente nós precisamos buscar atualizar os nossos conceitos, né? Vou pegar mais uma vez o exemplo do Renato aí como advogado. A Constituição que nós tínhamos até um tempo atrás, ela já não se enquadrava com a nossa realidade. A Constituição, se eu estiver errado, me corrija também. Se eu não me engano, a nossa Constituição é de 88. Nós estamos numa mesma condição do que nós tínhamos em 88? Não. Nós temos hoje as tal das PECs, né, que é Projeto de Emenda à Constituição. Por quê? Porque talvez alguns conceitos que em 88 fazia todo sentido, hoje não sejam traduzindo a realidade. Não que a Bíblia, e aí é um ponto bem interessante a gente colocar, não que a Bíblia tenha modificada porque nós estamos em um outro tempo diferente do tempo de Jesus, ou de Moisés, ou de qualquer outro personagem. É que talvez algumas palavras que começam a se apresentar para nós hoje, talvez consigam fazer com que nós entendamos um pouco melhor algumas coisas. Mas, igual o Tiago falou, a versão da Eida, eu não sei, vou até tentar achar aqui na Bíblia, se eu não me engano, ela é de 93. Só que as religiões, elas são mais antigas do que a Bíblia, algumas, Isso. Né? Então, e elas na verdade, se baseavam nas primeiras Bíblias. Coincidência ou não... tinha essa contradição aí. Se não está, se você não buscar em outros lugares, igual como o Renato falou, entender completamente, você vai acabar... O exemplo que eu dei no começo, se chega um irmão pentecostal pra gente, e ele apresenta esse texto, como você vai explicar que não tem uma contradição? Como você vai explicar que não é um problema na Bíblia? Posso responder? Então, entendeu? Essa exatamente. é a minha dúvida maior. Isso acontece com a gente, viu? Sim. Então, aí, Tiago... Ao ele falar de ser adventista, peraí que eu vou abrir aqui, ó, Lucas 16:16. A lei durou até João. E aí, como é que você explica para ele? Exatamente. Então, aí assim, só para a gente... antes de avançar, deixa eu só pegar outra versão. Vamos ler aqui, ó, nova versão internacional, né? Com todo. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas no reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. E a nova versão é uma outra que é bem bacana a gente usar também, que ela diz assim, ó, até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram os seus livros. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o traço da lei de Deus. E aí, você olha só como essas versões, de repente, ajudam a gente a ampliar um pouco mais o conceito, mas em nenhuma delas, em absolutamente nenhuma, a gente tem o verso 17, não fora de contexto, mas dentro do que a gente está estudando aqui, afinal de contas, sobre lei, né, sobre a lei, sobre a palavra de Deus, ele tem falado que nada vai mudar na lei de Deus. A lei de Deus, ela continua sendo a mesma, né, como o Renato falou. Luiz, quando você puder, uma parte aí, por favor. Certo. Aí, um outro detalhe. Tem as questões, eu até comentei na parte da manhã, que, eu sei, até para quem não estava, é o seguinte, o material que você usa como base, ou seja, o escrito que você utiliza como base, ele tem que estar livre, né? Então, tem determinados compostos aí que os arqueólogos encontram, que ele até tem umas coisas ali, mas ele é um fragmento
né? É apenas um pedaço, uma parte, ou algumas coisas que você poderia extrair de lá, eles não estão muito nítidos. E às vezes acontece esse tipo de situação. O Thiago trouxe para mim aqui, até externando para vocês, vocês estão vendo na tela, né? Vocês estão enxergando a minha tela aí, né? Tem uma imagem. Estamos. A palavra sobre, né? O que seria, né? O equivalente a sobre, né? O símbolo que seria equivalente a sobre, ele é muito parecido com o símbolo de até. E aí, às vezes, de repente, o material que o tradutor ele se utilizou, ele talvez esteja não 100% íntegro e talvez possa gerar esse tipo de falsa interpretação pela similaridade dos símbolos e talvez por não estar 100% íntegro o material de consulta dele, ou até mesmo pela confusão. A gente mesmo, por vezes, a gente confunde determinadas palavras pelo som muito próximo que elas têm, ou pelo desenho, muitas vezes próximo, né? Vou usar mais o exemplo como eu usei de manhã. Essa semana os meus meninos estavam, né, lá em casa, eu ando eles a fazer as tarefas de escola, e quando a gente vai usar lá, quando a gente vai olhar, por exemplo, lá na letra de mão, né, como a gente usa o termo, né, na letra de mão, tem algumas letras que são muito parecidas com outras, que de repente, quando a gente está fazendo uma leitura, a tela fica meio sem sentido. Quando você coloca uma letra que é parecida, mas que o sentido dela é diferente. Então, pode ser que, num momento de tradução, pela similaridade das letras, pode ser que a tradução acabe pegando um outro sentido diferente daquele que é o correto. Renato, pode trazer para a gente o seu conceito aí. Gente, quando for acabar a reunião, vocês me avisam. Posso falar? Alguém Beleza, mais? por favor. Posso? Luiz, olha só, toda vez que nós vamos fazer uma reflexão sobre escritos, a gente tem que levar em consideração o contexto temporal. Tem um barulho aí, acho que televisão microfone aberto. Deixa eu ver quem é que eu corto aqui. Beleza, manda bala. Valeu. Então, a gente tem que fazer uma reflexão do seguinte: o contexto temporal, situação. Se você abordou uma questão aí de como são feitas as leis hoje em dia, eu vou te dizer, não é esse caso, mas é só para a gente ter uma ideia. Toda lei que é feita, ela vem acompanhada da exposição dos motivos do legislador. Não tem nenhuma lei que é promulgada só o artigo de lei. Aparece para nós os artigos de lei quando eles estão codificados. Toda lei, todo projeto de lei, quando ele é apresentado, ele vem com as exposições dos motivos do legislador. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente for entender o que estava acontecendo aqui, eram os fariseus acusando Jesus o tempo todo sob o palio da lei. Os fariseus eram os conhecedores exímios da lei. E eles usavam a lei para poder questionar Jesus o tempo todo. Era, olha, mas a lei diz tal coisa e você está dizendo outra coisa diferente. Então, se você está dizendo a lei, a grande maioria dos embates que nós vamos encontrar nos livros dos apóstolos que descrevem a trajetória de Jesus, eles apresentam embate com a natureza, dos fariseus fazendo acusações com base na lei. As assertivas que são apresentadas nesses 2 versículos é uma afirmação de que a dureza e o rigor que os fariseus insistiam em dizer que deveria ser aplicado, por exemplo, apedrejamento de pessoas. Jesus vem e diz não, se arrependeu não precisa apedrejar mais, mas a lei diz que tem que apedrejar. Então você está dando a lei, o contexto, teor daquilo que é apresentado nessas 2 afirmativas, ela vai nessa linha, Luiz, porque o rigor da lei
e toda a manutenção desse rigor apresentado, inclusive pelos profetas, porque a gente não pode esquecer que Israel passou por um tempo de apostasia gigantesca. Então os profetas vinham e eles tinham que apresentar com base na lei para dizer, olha, você anda da lei, e a lei prevê que pode acontecer isso. Então vocês não podem, vocês têm que voltar para esse caminho. Nesse dizer que a lei e os profetas duraram até João, quando João Batista vem e ele traz o anúncio da vinda do Messias, eu reitero, ele anuncia agora, a partir de agora, o reino de Deus, que tem base no quê? Que tem base no perdão, que tem base no amor. Não havia definição desse perdão anteriormente à vinda de Jesus. O acréscimo do amor como balizador das condutas humanas e de que as condutas agora não seriam mais respaldadas num rigor legislativo, por assim dizer, mas de acordo com o dia individual de cada um. Tá mó barulheira ainda, Luiz. Nossa. Valeu. É que eu tô com fone de ouvido, cara, vai no cérebro. Eu também. Chatinho, não, de verdade, vai dentro da cabeça da gente. Então é isso. Então, se a gente pega a motivação, a intenção do locutor aqui, a intenção ela me parece clara, mas eu concordo em número, gênero e grau com o que o Tiago está dizendo. A partir da interpretação desse artigo, que ele não me parece dúbio. Vocês fizeram uma pergunta. Então, é consenso que há uma contradição? A mim não há contradição. A mim não parece que há... não, mas está dizendo uma coisa e está dizendo outra. Aqui não há nenhuma contestação, nem afirmação de que a lei foi revogada. Ao contrário, há uma concessão de que a lei continua. É a interpretação daquilo, do que foi apresentado, que durou até João. Porque depois de João, a baliza não é mais o rigor, né? Agora, eu já ouvi de que a partir desse versículo aqui, então o sábado já não é mais o dia. Por quê? Porque se a lei foi revogada, então é possível que se possa cultuar um outro dia como o dia do Senhor. Esses absurdos... Renato, mas é o mesmo que aconteceu. Os pentecostais, eles utilizam esse texto para justificar o que eles acreditam. Então, eu concordo, Tiago, com a sua ação, mas o que eu quero dizer aí entra aquele lance do que a gente estava falando, da exegese, né? Que é de verdade, o Luiz muito bem pontuou. É uma ciência interpretar textos, interpretar dizeres. Aliás, se você pegar os filósofos hoje, você vê aí Leandro Carnal, esses caras aí todos falando, eles interpretam Platão, cara. Platão, sei lá que século foi lá atrás, e cada um interpreta o mito das cavernas de um jeito. Sabe? Você entende, Elias? Então, é assim, mas a Bíblia, isso também foi anunciado, isso também já era sabido, que pessoas iriam se das escrituras para convencer milhões. Usar de filosofia, vãs filosofias, e não teologia. Isso exatamente. Não estou me recordando agora o texto exatamente. O problema é você falava. O pentecostal, o problema é você explicar isso para ele. Falar, não, esse texto aqui, eu não vejo ele não contradição. aceita. Não, mas ele não aceitar da mesma forma que nós não aceitamos. Se ele disser para a gente que aqui modificou, a gente vai dizer que não modificou. É por isso que é interpretativo, entendeu? Agora, eu não vejo contradição. Acho bem claro. Hoje e há uma reafirmação do entendimento. Hoje de manhã, o tema da nossa lição dos adultos, foi tradução, interpretação e entendimento da Bíblia. E hoje a gente estudou como a Bíblia foi traduzida, houve fidelidade, como ela foi traduzida. Aí a gente usou o exemplo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas,
ele não esteve com Jesus. Ele não viu Jesus, ele não conheceu Jesus. Ele foi um estudioso, um médico estudioso, que através dos outros escritos e através de pesquisas, ele escreveu o evangelho dele, o evangelho de Lucas. Só que Lucas, ele não era judeu, ele não era hebreu, e ele escreveu em grego esse evangelho. E quando ele reescreveu, ele foi pesquisando através de João, de Marcos e de Mateus, certo? Quando existe um problema na interpretação, na tradução, a gente precisa ver qual é o texto paralelo. Você colocou aí no slide, Luiz, o texto paralelo, não? Peraí, deixa eu... Então, eu ia entrar nesse ponto, justamente pelo seguinte. Aí só antes de passar o texto em si... Antes desse slide do sobre até, precisa do texto paralelo antes, porque esse sobre até é do texto paralelo de Mateus. Sim, sim. Entendeu? Então, a última palavra que eu mandei para Luiz, você... o Elias pediu a palavra, hein? Aquela palavra, a palavra que foi do grego que Lucas usou, você chegou a receber que eu te mandei? Não. Sim, a última... Lucas usou uma palavra... mas aqui no caso só tem a palavra em si. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. O Elias chegou bem perto aí, Elias. Comentou essa palavra aqui, né? Não tinha a palavra. Essa palavra aqui, Thiago? A palavra durar ela não existia no final. Essa palavra aqui, Thiago? Oi? Essa palavra aqui que está na minha tela? Exatamente. Deixa eu ver. Espera aí que eu... Tanto que cada tradução tem um nome diferente. Essa palavra aqui. Ok. Essa palavra não existe uma tradução para a nossa língua. Então, foi usado, Lucas, como ele era grego, ele utilizou essa palavra como vigorar e duraram. E tem o texto paralelo, né? Porque Lucas, ele era um pesquisador. Ele não conviveu com Jesus, ele não conviveu com os discípulos, ele não era discípulo. Ele simplesmente pesquisou e escreveu. Esse texto aí que eu te mandei é Mateus 11:13. Isso, é esse que eu estou projetando aqui, mas ele tem uma outra, com algumas palavras trocadas aqui, né, substituídas. Justamente o seguinte, qual que é o grande X da questão? E aí a gente vai matar aí, principalmente nesse momento, com esse texto paralelo, né, que é de Mateus, capítulo 11, versos 12 e 13. Eu acabei não fazendo o slide com esse texto, mas a gente consegue abrir aqui. Se puder ler aí também, né? A versão. Pode ser. Quem já está pronto ali para ler, ó. Vamos lá, pode ler. Lucas vai ler? Já colocou aí, Luiz? Peraí. Não, na verdade, eu tenho que... Eu vou falar aqui. Vamos lá, Mateus... Eu leio aqui. Vamos lá, pode falar. Vou ler aqui, ó. Mateus 11:13. Peraí, Thiago. Tem alguém falando. Corta o áudio aí de alguém aí, tá? Fala aí. Posso? Pode ler aí. Bom, Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E o resto? Isso, vai 12 e 13. Eu li o 13, é o 12? 12 e 13. Não, mas lê o 12 e 13, só para a gente pegar o contexto como um todo. Tá.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você vê que tanto posso aqui contribuir? Deve. A minha Bíblia é Jovem Amigo, é da igreja adventista mesmo. Certo. E a versão aqui, ela tá diferente, ó. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam, então ouçam. Tá lendo Mateus 11 e 13. É que você leu 14 também, né? De 11, 13, 14, até o 15 ali. Beleza. Então, mas é justamente o seguinte, ó. Lembra que a Bíblia interpreta a Bíblia? Então, essa parte do paralelismo faz parte do estudo bíblico. De encontrar, por isso que assim, o assunto em si, ele precisa ser inchado e nós encontrarmos dentro da Bíblia quando se fala do mesmo assunto. Nós temos aqui, nesses versos, Jesus está falando de João Batista. Lucas também vai falar de João Batista. Tanto que você vê aí, não sei qual a Bíblia que vocês estão utilizando, mas quando você tem a Bíblia física aí, eu estou aqui essa Bíblia de estudo, né? E ela é da João Ferreira, e em cima do verso 7 de Mateus 11, vem dando a dica que esse mesmo contexto, né, mais ou menos a mesma, as palavras que Jesus tem falado sobre João Batista, estão em Lucas 7, de 24 a 35. Só que esse ponto do verso 13, ele não é produzido em Lucas 7, de 24 a 35. Então, essa parte fica um pouco em aberto se a gente for comparar quando Jesus dá testemunho de João. Mas, dentro dessa parte de Mateus, nós temos falando sobre o reino dos céus, sobre as palavras de Jesus. E aí a gente vê justamente que Lucas, como um historiador, né, que não foi um daqueles que andaram com Jesus, como ele mesmo descreve no começo do livro dele, ele usa até um termo interessante, deixa eu até pegar aqui, capítulo 1, verso 1, ele fala verso 2, desculpa, ele fala de testemunhas oculares, porque ele recebeu informações de muitas pessoas, né, e ele teve essa difícil tarefa de compilar essas informações e colocar isso dentro de um texto. Então, alguma parte pode ser que não conste em outro lugar, ou que consta em outro lugar e ele não reproduziu no momento em que ele foi escrever o seu livro, né, o Evangelho de Lucas. Então, tanto que vocês... eu acho bem bacana essas referências que já tem. Tem algumas questões que estão no livro de Lucas que não estão em outros lugares. Há quem comente, por exemplo, o livro de Lucas, ele começa falando de algo um pouco diferente. Ele vem falando primeiro sobre Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, para depois ele entrar no assunto de Jesus. Ele já não começa de imediato falando de Jesus. Outros evangelhos já falam diretamente do nascimento, a partir do nascimento de Jesus. Outros contam a história um pouco antes, sobre a questão da visita do anjo até Maria, como que ele falou. Enfim, você tem várias formas e vários meios que as pessoas utilizaram aqui para trazer as histórias de Jesus, e tem coisas que você só encontra em Marcos, só encontra em Lucas, só encontra em João. E algumas poucas coisas você tem nos 4 evangelhos, mas é um pouco difícil, né? A grande maioria tem uma parte aqui e outra parte ali.
Mas, assim, nem todo mundo teve a mesma visão, nem todo mundo entendeu da mesma forma e nem todo mundo traduziu da mesma forma. Cada um foi colocando o seu conceito, mas não que eles sejam antagônicos. Então, aqui, esse estudo sobre essa parte, quando nós encontramos esse paralelo, né, como o Tiago mencionou, né, o texto paralelo em Mateus, nós enxergamos uma informação que não foi para o de Lucas. Talvez Lucas tenha usado uma outra palavra, ou até mesmo o tradutor, quando olhou a forma como Mateus escreveu e a forma como Lucas escreveu, ele utilizou palavras diferentes para trazer a mesma informação. E aí você abre uma brecha, que aí é dentro dessas brechas que as pessoas podem se amparar. E, Luiz, se me permite. Opa, por Lucas, favor. Lucas, ele não escreveu o contrário de Mateus. Lucas escreveu realmente o que está escrito em Mateus. Porém, na hora da tradução, que não foi Lucas não traduziu, ele escreveu no grego. Quando traduzido para o nosso idioma, não existia a palavra vigorar, não existia a palavra durar. Quer dizer, aquela palavrinha lá que o Luiz jogou no slide, ela tem um significado, que é poder. Poder. Eu posso. Essa palavrinha aqui. Como que o tradutor ele ia trazer essa palavra? A lei e os profetas puderam até João. Como ele ia utilizar essa palavra? Então, na hora da tradução, foi um erro de tradução. E o tradutor, ele escolheu o que dava mais sentido para ele ali no momento. Entendeu? E ele achou que a palavra era vigoraram. Entendeu? É que eu queria chegar. Aquela palavrinha lá, ela significa poder. Diga, Elias. Um pedido para o Will. Por favor, pode ler o 13 de Mateus 11 de novo, por favor. Quero ler com calma com você. Claro, vou ler. Que tem uma charada aqui. Mateus 11:13, certo? Sim, senhor. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Então, eu vou ler a minha e vou adicionar o verbo ser estar. Porque todos os profetas e a lei profetizaram dele ser estar até João. Então, aí tem o segundo probleminha na tradução, que é o até e o sobre, que é na tradução em Mateus, do hebraico. Então, aqui se enquadra mais a palavra sobre, né? Porque, pelo menos nessa tradução aqui, está dizendo, falaram a respeito, significa sobre o reino, né? É a linguagem jovem, né? A linguagem jovem provavelmente já está corrigida, igual a linguagem internacional. A internacionalista, que já estava corrigida. Isso, nova versão internacional e a nova versão transformadora. Fala aí, a católica é boa também, a última. O católico que lê vai cair fora. Se me permitem, essa é a grande questão da hermenêutica, né? Eu não participei da Escola Sabatina de manhã, mas eu estudo ali durante a semana, né? E é justamente essa questão da interpretação, que a gente sempre tentar interpretar procurando em outros lugares, né? Por exemplo, nesse mesmo, se os profetas tivessem durado até João, como que a gente explicaria o João que escreveu o Apocalipse? Entendeu? Então, assim, a hermenêutica trata justamente disso, porque a gente não pode ler em um lugar somente e tomar isso como interpretação se estiver totalmente contra os outros versículos da Bíblia. Mas esse caso desse João aí é João Batista. Yeshua. Então, isso, porque assim, ó, se os profetas duraram até João Batista, como que João vai escrever o Apocalipse depois? Entendeu? Isso, mas seria uma outra contradição.
O problema é a palavra durar ou vigorar. Ela foi traduzida errada. Não existe essa palavra no original, não existe. No original, a palavra original é poder. Como que o tradutor ele podia traduzir a palavra poder? O problema não foi Lucas. Lucas ele foi a Bíblia não tem contradição. É nesse ponto que eu queria chegar. A Bíblia não existe contradição na Bíblia. Isso. Porque se existe uma contradição cara, esse texto ele foi traduzido, o problema é na tradução, ele foi corrigido posteriormente. Só que até chegar nessa tradução, muitas igrejas usaram esse texto para abolir a lei, para abolir os profetas, para abolir o que a gente acredita hoje. Só que foi um problema na tradução. Para poder, não tinha uma tradução para o português, nem para a língua... Pode falar, Elias. O Renato acho que ia falar alguma coisa. Fala aí, Renato. Ô Tiago, é que eu tô ouvindo aqui, é assim, tá se dando uma interpretação extremamente literal para o texto. Então é como se a literalidade do texto fosse de aplicação imediata, e não é isso, cara. O que o próprio Lucas Wallace daí é hermenêutica, é interpretação. Eu tenho que pegar todo o contexto, porque se eu for pela literalidade do texto, eu corro o risco de não entender nada e de achar contradições dos outros lugares. E é por isso que tem que ter o contexto e a intenção. Em momento nenhum, por mais que outras denominações, como você colocou, tentem utilizar isso para poder apresentar outros argumentos, o texto, primeiro que o texto também não afirma que revogou. Primeiro, em momento nenhum há nenhuma confirmação, nenhuma assertiva de que as leis foram revogadas e que os profetas até aquele momento, a partir do momento não seriam mais aceitos como verdade tudo aquilo que eles tinham ensinado. Então não se pode dar uma interpretação literal para algumas palavras que eventualmente diz as traduções, e aí a gente está falando de traduções literais para o nosso texto português. A Bíblia é traduzida em todos os idiomas do mundo, idiomas com dialetos. Tem idioma aí que tem dialeto, tem idioma que, se não houver uma interpretação correta, a maioria das palavras não se aplicam. Então, se a gente for pegar como tradução literal de todas as palavras que são apresentadas para nós, para poder afirmar uma certa direção ou não, a gente tem um risco enorme de todos nós estarmos criando um entendimento completamente equivocado da palavra. Então, é sempre tentar extrair. A hermenêutica, ela traz isso. O estudo da hermenêutica, por trás da literalidade, qual é a intenção? Às vezes uma vírgula muda um contexto, mas qual é a intenção? Pode interpretar a literalidade, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo se a palavra, se vigorar, tem o mesmo sentido de durar, se perder, tem o mesmo sentido de continuar, né? Aí mas a gente vai entrar numa... Foi traduzida, Renato, a palavra que foi traduzida, ela não tinha uma palavra em português para tradução. É aí que eu quero chegar. Não existia essa palavra. Fala aí, Elias. Porque assim, o Tiago, o que nós estamos querendo, o que nós estamos falando é o seguinte, que a gente entende que houve um problema de tradução. A gente entende que houve um problema de tradução e essa palavra foi traduzida e deu um outro sentido para a frase. Realmente deu um sentido diferente. Mas o contexto é contraditório. Isso, e a questão da hermenêutica é justamente essa. A gente estuda com um cenário inteiro. Esse texto ficou atrapalhado. Só que, assim, a gente vê todo um contexto, que foi o exemplo que eu dei, né? Se tivesse mesmo uma contradição aí, isso não poderia ter sido escrito porque foi depois de João Batista, entendeu? Então, realmente eu entendo que... O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando um irmão pentecostal, um irmão testemunha de Jeová, vem fazer essa pergunta para nós, a resposta para ele, a resposta exata. A gente não pode justificar
de acordo com o que a gente tem que explicar este texto para ele, Lucas 16:16. Qual o problema nesse texto? Hoje não tem mais esse problema, porque a versão atualizada corrigiu o erro na tradução. E várias outras versões aí novas corrigiu o erro na tradução. Mas até então, eles utilizam a Bíblia como informação. Exatamente. E não é somente... É nesse ponto que eu queria ligar. E não é somente nessa questão. Existem várias doutrinas que eles se apegam em detalhes que às vezes é tradução, às vezes é um contexto, certo? Então, realmente, esse estudo tem que existir. Esse estudo tem que existir. A gente tem que estudar, tem que entender o porquê foi escrito dessa maneira. Assim, a Bíblia toda ela se completa. A gente vê esse versículo, exatamente, mas entende por outros versículos também que não houve uma lógica aqui. E o versículo de baixo, o 17, já está explicando isso, né? Eu acho que essa é a questão. Que houve um problema de tradução, tá claro. Problema de tradução. E o que a gente deve fazer quando acontece um problema de tradução? A gente tem que ver os textos paralelos, ainda mais quando se trata de evangelho. Por quê? Porque tem Marcos, Lucas e João. Migrando para o texto paralelo, a gente verifica que houve um problema de tradução, não um problema que Lucas escreveu e não um problema que Mateus escreveu. E sim o tradutor, o copista, a pessoa que fez a cópia da Bíblia, ele copiou e fez uma cópia errada. E chegou no tradutor aquela cópia, o tradutor escolheu essa palavra. É assim, assim que se corrige. E não existe contradição na Bíblia, gente. Não existe nenhuma contradição na Bíblia. Se contradição é porque ela foi traduzida errada. Isso é fato. Então, e é assim que se corrige a literalidade. Porque quando se buscam os paralelos para confirmar qual era a intenção do interlocutor, a gente cai na assertiva de que em momento algum houve revogação de nenhuma lei e nenhum ensino profético. Então, a literalidade, aliás, a hermenêutica, na interpretação ampla de todos os contextos e cenários que levaram à confecção do texto, é o que nos vão conduzir ao entendimento, né, tido como correto, por assim dizer. Porque, Tiago, o que tem que pegar para a gente e para poder contestar a nossa assertiva de sábado, para dizer que a lei foi revogada, então peraí, vamos pegar pegar a lei literal de Moisés. Todos os outros mandamentos foram revogados também? Tudo mais que consta nos outros mandamentos agora é possível? Então você pode matar? Então pode adulterar? No caso, a gente estava pesquisando este texto, Lucas 16:16. Isso já ficou claro. Isso já ficou claro que a interpretação ampla, né, e de todos os contextos vai nos levar a entender de forma correta. Para a gente poder rebater um pentecostal que vem com um papo absurdo desse, não tem lógica e não se sustenta uma argumentação nesse sentido. Pessoal, eu só queria salientar duas questões. Primeiro, para ele sim. Então, deixa eu só colocar aqui 2 pontos. A Bianca, ela salientou um texto da lição de sábado, que ele faz todo sentido, né? Qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para os nossos próprios interesses e ideias. É o que a gente estava falando. Isso aqui, eu vou pegar isso aqui de forma isolada para fazer valer o meu direito. E outra, como é que foi a partir da primeira tentação? Vamos pegar aí uma outra questão envolvendo Jesus. A primeira tentação, Satanás ele começou a rebater Jesus com a Bíblia. E nós vamos encontrar diversas situações, inclusive dentro da própria igreja. Tivemos pessoas que foram das nossas fileiras, estudaram a Bíblia, estudaram a lição de rotina, mas começaram a estudar a Bíblia, começando a contestar, querendo achar brechas para justificar as suas atitudes. E qual é o fim dessas? Onde elas estão agora? Elas não estão em igreja nenhuma, não estão em lugar nenhum, não sequer consideram a Deus como uma verdade para
colocar de fato na sua vida. Então, nós temos essa linha muito, essa parte muito delicada, que realmente nós precisamos buscar a confirmação de todas as nossas, de todos os nossos conceitos, inclusive de eventuais pequenos erros, ou até ideias mal intencionadas que vem a gente, é justamente pela Bíblia que a gente vai encontrar. Tanto que a resposta, né, no final das contas, nós encontramos na própria Bíblia. Algo que gerou uma certa dúvida em Lucas, em Mateus está trazendo de uma forma muito mais clara para a gente e refuta qualquer outra situação que possam contra-argumentar. Mas existirão situações, não somente essa, mas outras. O Tiago até mencionou, o capítulo 16 de Lucas é um capítulo muito difícil em algumas coisas, porque, por exemplo, o próprio início do capítulo, ele fala da parábola do administrador infiel. E tem uma coisa aqui que me deixou meio perplexo, quando ele fala aqui sobre você administrar um dinheiro que não é lícito. Administrar não é lícito, ou seja, né, enfim, fica uma situação meio estranha. Outra coisa que aí o Tiago até mencionou, que os próprios espíritas dos versos 19 a 31 vem falando de do rico e o mendigo, e ele vem falando da questão lá de purgatório, uma coisa assim. Então, assim, tem algumas coisas que vão se usar como meio de querer tirar de nós, tirar não só de nós, qualquer pessoa, do correto entendimento do que a Bíblia tem. É uma situação, é um texto, uma situação ou mal colocada, talvez pelo tradutor, ou até mesmo que gere uma certa dúvida e a gente não se atenta em querer buscar o todo, o que a Bíblia, todas as partes que a Bíblia fala sobre o assunto, a gente acaba não indo buscar isso daí e acaba ficando com uma informação incompleta ou até mesmo errada para a gente, né? Então, por isso que o chamado de Deus para nós é nós examinarmos as Escrituras. É aqui que nós teremos a nossa convicção de tudo aquilo que é para a nossa vida e aquilo que nós precisamos de fato aplicar. É aqui que nós vamos ouvir Deus falando, né? Infelizmente, tem pequenas situações que acabam deixando a gente com uma dúvida ou com uma informação aparentemente errada. E aí, essa questão que a gente fez, trazer para trazer diferentes versões, ou seja, diferentes visões de um mesmo texto, trazer dentro da Bíblia outra parte, né, em outro lugar da Bíblia falando do mesmo assunto, para nós entendermos como que isso foi ideado, qual era a ideia por trás de todo o texto em si, né, qual era o contexto, a língua, as similaridades, como a gente viu aqui, por exemplo, né, do sobre, do até. Então, isso tudo faz parte. Por isso que tem muitas pessoas que relativizam a Bíblia, talvez não querem esse, entre aspas, trabalho de conhecer um pouco mais do autor, de realmente entender tudo que a Bíblia fala. E para elas é muito mais fácil pegar um pequeno pedaço e dentro desse pequeno pedaço ela pegar e colocar que o conceito dela está embasado dentro da Bíblia. Luiz? Opa! Olha, eu estou muito feliz de participar do debate e eu estou muito feliz de saber ver que cada um de vocês tem um conteúdo, porque eu fiquei impressionado com o conteúdo de vocês, a maneira como contribuíram para o debate. Eu fico muito feliz. Eu acho que a nossa igreja, sim, está nos jovens líderes e que vocês têm uma preocupação com a questão do estudo da palavra e essa compreensão, como o Renato também disse muito bem também, essa questão da hermenêutica, a exegese. Eu achei muito legal o que vocês fizeram aí hoje, viu?
Eu queria dar uma contribuição. Lucas 16 é rápido. Eu estou com um livro, o comentário bíblico da nossa literatura adventista. É o seguinte, o que Jesus quis dizer é que até o ministério de João, a lei e os profetas era tudo o que as pessoas tinham na sua época. Então, por isso que Jesus se referiu dessa forma. E completa, o evangelho chegou não para substituir ou anular Moisés e os profetas, mas para complementar, reforçar, confirmar os escritos. O evangelho não assume o lugar do Novo Testamento, mas soma-se a ele. Esse é o sentido claro com que Miahei, traduzido para, é usado uma passagem a este, Mateus 21:15. Então é uma contribuição que eu quero dar nesse debate que eles fizeram. Mas está de parabéns todos aí, viu? Perfeito, Gerê. Show de bola. Pessoal, tinha um outro ponto que a gente ia conversar, mas esse assunto dá tanto pano para manga que, olha... Gente, deixa eu falar. Opa, vamos lá, Elias. Tinham que ter verbo ser de novo. Não tinha como escrever isso. Não é? Bom, rapidinho mesmo. Tanto que eu já até mandei pelo WhatsApp para ver depois. A João Ferreira de Almeida foi traduzida, fui pesquisar, foi do grego. A King James foi traduzida do alemão. Né? Aqui na língua portuguesa nós temos o verbo ser e estar. Conjugam-se separados. Nos Estados Unidos, no inglês, não. É to be. Por isso, no texto, na King James, nenhuma palavra nem outra. Ele estava sendo. Isto é, verbo está, só que traduzido no particípio passado de qualquer forma. Está explicado tudo aqui. Coloquei uma setinha vermelha. Está no grupo da igreja. Ô Luiz, dá uma olhadinha no grupo da igreja. Eu botei uma setinha. Sim. Isso aqui é de um site de um assembleiano. Aqui tem tanta igreja assembleia que eu não sei qual delas. Encerrei. Obrigado. E dando uma completada aí no que o Gerê falou, eu não participo aí da classe dos adultos, né, devido a estar nos adolescentes. Achei muito top vocês trazendo esse debate para tarde, para poder debater, porque essa é dúvidas que assombra muitos membros, não somente adolescentes, mas muitos membros experientes de igreja. Exatamente. Então, no caso, nós tínhamos um outro ponto que seria discutir, que era sobre a pregação do evangelho a pessoas de outras culturas. Né? Então, como que eu vou falar do evangelho para um muçulmano? Como é que eu vou falar para alguém, né, ali? Até mesmo vamos colocar outras religiões. Qual é o ponto de contato que eu poderia ter aí com alguém da Testemunha de Jeová, da congregação, um espírita, com alguém candomblé, e assim vai. Né? Esse é um ponto que, de repente, a gente coloca para debate no outro momento aí, porque senão eu acho que vai dar segunda-feira, a gente está por aqui. Primeira oração. Luiz. Vamos aí. Eu acho que se faz necessário, quem sabe, durante a semana, à noite, fazer esse debate, porque nós estamos referindo à observação do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Mas Paulo, ele se coloca na mesma condição, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 19 até o 23, ele fala assim: eu me fiz escravo, eu me fiz livre, eu me fiz de grego, procedi como judeu, que ele fez aquilo que você comentou hoje de manhã, pluralidade. Então, ele se aculturou. Então, essa questão é legal ser debatida. Quem sabe a gente acha uma hora para falar sobre isso.
por Paulo seguir a mesma linha de Lucas. É isso. Aproveitar que o Will tá por aí. Aí, Will, não vai falando para JA, hein? Pois é, tem um monte de assunto aí, um monte de tema que a gente pode abordar. Não, então, mas isso é bem bacana. Acho que se a gente faz uma roda de discussão ali na igreja, a gente consegue debater bastante. Eu até comentei, né? Um dos objetivos aí, quando a gente voltar, é pegar a gente ali, ou no horário ou fazer JAs assim, ou até mesmo se encontrar um pouco antes, por volta de umas 4 da tarde ali na igreja, para a gente debater, né? Ter essa diversidade de ideias. A gente lança o tema antes, alguém já fica responsável por trazer um pouco mais o entendimento sobre o assunto, mas a gente já lança isso para o pessoal começar a pesquisar e a gente ter esse debate 100% saudável, como foi agora. Acho muito bacana, extremamente produtivo. A gente está indo para quase 2 horas aí já, batendo papo. Ô Luiz, com respeito às nossas mulheres, às nossas esposas, algumas delas na nossa reunião porque elas queriam fazer a mesa do chá aí e a gente acabou o tempo. Eu até falei com a Fernanda um pouco mais cedo, né? Porque tem o tal do chá das 5 aí, que é por volta de 5h30, 5h40. Eu falei, Fernanda, pelo andamento das conversas, eu acho muito difícil a gente conseguir simplificar esse assunto em 30, 40 minutos. Se provou que realmente não tem como, né? Mas, assim, eu tenho certeza que nós temos aqui muito mais fortalecidos. Agradeço o Thiago por trazer essa pulga atrás da orelha para a gente aí. Eu acho que foi muito legal. Francisco quer falar? Vamos aí, Francisco. Libera o seu áudio aí. Francisco, libera o áudio, Francisco. Não dá para ouvir, não. Oi, agora, pode falar, Francisco. Tá liberado? Tá ouvindo? Sim. Aqui uma pequena lembrança. Recentemente, eu e você, nós passamos por uma experiência na igreja mesmo, onde nós fomos participar de um teste, eu, você e 2 irmãs, tá lembrado? Com certeza. Uma dinâmica. E nessa dinâmica, a palavra de ordem era hermenêutica, correto? Certo. Então, de tudo que a gente ouviu agora, eu peguei um pouco atrasado, é fundamental que a gente compreenda e pesquise mais o verdadeiro significado de algumas das palavras, né? Por exemplo, essa, né? Hermenêutica, né? Eu estou lendo aqui no dicionário e ela tem um significado específico, inclusive para traduções da Bíblia, né? Que ela vem do grego. Então, a gente pode até trazer para outros exemplos aí, como foi dado, mas é muito importante saber o significado, né, das palavras, né? Porque senão a gente vai ficar boiando aí, vai ficar mais ou menos como um discurso desses caras aí de Brasília, que fala muito em código, com muita técnica. Esqueci agora a palavra, que a gente voa flutuando, você entende? Eu acho que jargão, né, Francisco? Acrescentou bastante. Porém, eu creio que é fundamental cada um de nós, inclusive também, aprender bem mais o significado, porque simplesmente lançar a palavra no ar sem saber do que se trata, às vezes a gente se perde o raciocínio, né? E na linguagem. Francisco, você tem que estar com todas as discussões aqui, todos os embates, lições da Escola Sabatina. Para mim, eu tenho 20 e poucos anos de igreja e tem muito que, por exemplo, esse texto de Lucas 16:16 é a primeira vez que eu pesquisei ele. Eu já tinha escutado ele várias vezes, mas hoje é a primeira vez que eu pesquisei de verdade esse texto.
E eu li através da sugestão, eu li em 3 versões aqui que nós temos de Bíblia, o Jeremias, as versões que nós temos, e fiquei assim, querendo entender o porquê, sabe, se pegar demais, só muito nesse ponto, quando todo maior, né? Porque a coisa de tentar, por exemplo, embate, provar alguma coisa, ou se defender, ou sei lá, trazer a lógica da expressão, para um tradutor da época, eu acho que ficar muito preso só em 2 ou 3 palavras é muito pouco. Isso mesmo. Ah, perfeito. Fazer um comentário, Luiz? Independente de religião. Nós temos aí, conosco nessa sala, um grande professor que é advogado. É o homem que mais estudou esse assunto. Doutor Renato, aí. Tá aí, ó. Nosso querido ministro da Carvalho. Renato? É o homem que sabe tudo, é ele que vai nos ensinar. Jeremias é extremamente generoso, sabe? A generosidade nos ajude. Não tem tamanho, né? Nos ajude. Longe disso, a gente aprende em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Isso aqui, essa conversa, queria dizer que eu nem considero que isso aqui tenha sido um debate, Luiz. Eu acho que tenha sido um bom bate-papo, sabe? Uma boa conversa entre amigos para a gente tentar entender uma que realmente traz uma certa controvérsia. Mas eu tô aqui como um espectador aqui para ouvir, muito mais ouvir do que falar. É que algumas vezes o Luiz sabe, a gente fica ouvindo e fala, poxa, deixa eu falar um pouquinho, né, a respeito disso, que eu acho que talvez eu possa, né, sei lá, contribuir de maneira. Mas o pessoal é muito rápido, né? Jeremias, é verdade. Mas, eu estou extremamente feliz. Eu nunca participei, Luiz, de uma escola sabatina dos adultos. Acho que eu participei... Não me recordo de ter participado. Desde quando eu estou aí com os adolescentes, hoje eu e o Lucas Wallace estamos aqui de bico aqui com vocês. Mas, cara, muito positivo, muito bacana e o nível... Né? Eu estou vendo um nível bastante elevado das discussões que estão sendo tratadas aqui e a seriedade. Eu vejo aí o Elias indo buscar a definição das palavras em hebraico, Luiz também trazendo estudos e o Tiago com uma assertividade muito grande no que diz respeito. Vamos buscar textos paralelos para a gente tentar entender. E essa última coisa que você disse aí, Luiz, que eu não sei que irmã que trouxe, é de sem par, né? Um texto sem contexto, né? Pode se tornar um pretexto, de fato. E é isso que acontece. Eles utilizam uma palavra para dizer que ela muda toda uma história, que ela muda toda uma intenção, né? Então, eu parabenizo a todos aí por todo esse trabalho. E o Jeremias é um cara muito generoso, não leva em consideração o que ele fala, não. Um abraço. Mas assim, nós tivemos realmente grandes contribuições. Só dar uma palavra? Eu sei que a minha preocupação é a sua preocupação também como diretor da Escola Sabatina. A questão dos nossos queridos professores que se encontram na divisão de menores. Sim. Essa ideia de você criar um grupo, trazer esses professores da nossa querida do Departamento de Ministério da Infantil, trazê-los para a classe, para eles participar dessa nutrição espiritual alta, porque eles têm um cuidado, um preparo da nutrição espiritual da palavra para as crianças, mas eu acho que eles ficam um pouco distantes. Ainda que o Lucas falou agora há pouco que eles estudam a lição, mas falta esse debate, essa discussão, esse aproveitamento da lição de adulto, que para eles parece que faz falta. É isso.
Sim, no caso, até aproveitando esse do Lucas e do Renato, né, que estão atuando diretamente lá com os adolescentes, todos os demais já estão nas classes dos adultos. Não é que as lições infantis, não, lógico que o adolescente já foge um pouco, né, ao infantil exatamente, mas assim, essas lições, elas são mais adequadas ao público da idade deles, né? Então, não é que nós não vamos aprender. Até várias vezes eu conversando com o Renato sempre fala para mim, Luiz, eu aprendo demais, tem muita coisa bacana que a gente aprende e discute e engrandecido ali dentro da nossa classe e tal. De fato, isso eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas, mas é uma preocupação, porque menos assim, até alguns estudos falam sobre isso, né? Quando você é mais novo, você precisa de leite, né? Normalmente a criança ali recém-nascida, ela vai precisar de leite. Depois de um tempo ela vai começar a papinha e aí, enfim, vai evoluindo até você poder comer comida. Só que isso é de acordo com a idade dela, né? Nós, por mais que tenha a questão de tempo, de conhecimento daquilo que está na Bíblia, o Renato, apesar de não ter tanto tempo de igreja, é um estudioso, já foi atrás de muita informação, mas não é todo mundo que vem, talvez, com esse conceito. Tem pessoas que vêm mais cruas, que nunca tiveram contato com a Bíblia, e em algum momento uma história infantil vai fazer sentido? Vai. Só que para as coisas de adulto, tem muitas coisas que ela precisa ter contato, que ela precisa vivenciar para que ela possa se firmar, inclusive, na fé, né? Então, realmente é uma preocupação. Eu acho que o Lucas não está no grupo da Escola Sabatina, se não me engano, eu coloquei a Andressa, mas o objetivo, na verdade, é a gente externar isso para todos os que participam dos departamentos que não seja lá da classe dos adultos. Para nós termos uma classe dos professores. Então, o Renato é professor dos adolescentes, o Lucas é professor, mas oficialmente, né, quem responde pelos... Eu mutei aqui o som porque tem uma música de fundo aí. Mas, assim, todos os que participam dos departamentos infantis, eles precisam ter contato com a lição dos adultos, precisam ter o entendimento do que foi abordado ali. A gente não vai ter 2 horas, como foi hoje, 2 horas e pouco, para conversar sobre a lição como um todo, mas a gente vai ter, na classe dos professores, pelo menos uma abordagem mais ampla do que falou a lição, para que nós, como adultos, venhamos nos alimentar de coisas mais que tenham um sustento maior, né? E aí, aquilo que vocês estudam em outros departamentos, mais sólido, nas lições infantis, isso, exatamente, nos departamentos infantis vão auxiliar, vão agregar ao conhecimento de vocês, né? Mas, assim, é algo extremamente bacana. Eu, particularmente, gostei pra caramba. Olha, por mim, a gente fazia isso. Faz a escola sabatina de manhã, cada um dentro das suas possibilidades, das suas classes, assistimos o culto, à tarde a gente vem debater alguma coisa. É lógico que nem sempre vai ser possível para todos. De repente, se a gente conseguir, de tempo em tempo, pelo menos, destinar esse tempo para ter esse tipo de diálogo, eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais e a gente só tem a ganhar com isso, né? Acho que ninguém perde quando fala da palavra de Deus, quando estuda a palavra de Deus. Luiz, aproveitando, nós até citamos isso de manhã, hoje, nós fizemos uma reunião com os professores adolescentes e falamos sobre isso. A ação dos adolescentes, ela é muito completa, tanto idades de adolescente como idades superiores poderiam ter essa lição que ficariam alimentados espiritualmente. Mas realmente eu sinto muita falta da lição dos adultos, por quê? Porque na sala dos adolescentes, a falta que a gente tem é
desse debate, dessas contribuições de outras pessoas. Os adolescentes mais ouvem, né, do que acaba contribuindo. Isso eu sinto falta. E, assim, essa quarentena, ela tá ensinando uma lição legal, porque, assim, existem vários métodos da gente poder fazer essas reuniões e estudar essa lição. Podemos, até depois que acabar essas quarentenas, se reunir via Zoom e estudar tema, né, posteriormente, ou na sexta-feira à noite. No caso, a nossa classe, o objetivo é que ela seja realmente por Zoom, para que a gente consiga não atrapalhar até mesmo a rotina do pessoal. Vou citar um exemplo meu mesmo. Eu, quando eu tenho que buscar os meus filhos, normalmente é numa sexta-noite, e dificilmente eu conseguiria estar na igreja. Mas, por exemplo, enquanto eu estou me deslocando, eu posso estar dentro dessa reunião, né? Mas realmente esses assuntos, esses debates são sensacionais. Vamos amadurecer essas ideias aí, vamos combinando as coisas. Qual é o próximo? Sábado... Olha, Luiz, eu tinha dificuldade com esse aplicativo Zoom, eu achava que isso não ia ser real, mas eu tô aderindo, viu? Acho que agora não temos desculpa participar desses aplicativos, viu? A primeira vez para ficar esse aplicativo, viu? Ô, Jeremias, a primeira vez que tem esse aplicativo, o Jeremias tremeu. Ih, não vai dar certo. Ô, Jeremias, devolve o celular da Cileide. Pessoal, só uma coisa assim, que aí no caso eu vou fazer o convite a todos. Eu sei que nem sempre a gente consegue se destinar um tempo de qualidade para a gente estudar aí a lição e tal. Mas assim, se você conseguir pelo menos o comentário do pastor Estina e o vídeo do pastor Dudu, que eu tento mandar todos os dias aí na igreja, né? Hoje eu restringo ao grupo da igreja, mas de repente a gente pode lançar em outro lugar também. Eles, para quem eles são adultos, pelo menos assim, te dá uma base muito, muito bacana. Tem outros canais no YouTube que tem uma visão mais... Tem alguns que ficam 1h20, por exemplo, falando de uma forma bem detalhada sobre os pontos da lição. Talvez a gente não consiga destinar esse tempo dentro da nossa correria aí, mas a gente conseguir separar uns 5, 10 minutos, né, para pegar esses áudios, esses vídeos, são muito bacanas e nos dão uma visão muito interessante, até amplia